Imagine a seguinte situação. Você é um homem honrado e se casa com uma moça por quem está apaixonado, mas ela te abandona e se torna uma garota de programa com muitos clientes. Você está magoado, contudo, Deus manda você procurá-la como se fosse mais um cliente e pagar, hora por hora, o valor suficiente para que ela seja somente sua por todo o tempo. Você obedece, vai lá e por alto preço compra as horas dela. Ela agora é só sua, mas só por interesse financeiro. Ela lhe dá um filho, mas depois te abandona. Ela volta a fazer programas e tem outros 2 filhos cujo pai é desconhecido. Mas Deus manda você resgatá-la e adotar os filhos da prostituição e amá-los como se fossem seus filhos. Isso foi o que aconteceu com o profeta Oséias, que nós vamos estudar agora. Meu nome é Túlio, eu sou professor de Antigo Testamento na Central de Capacitação Ministerial da Central Luxemburgo, em Belo Horizonte, e este é mais um vídeo da nossa série de estudos sobre os profetas bíblicos. Minha oração é no sentido de que você capture o conteúdo pleno do texto, tanto no sentido histórico quanto em termos da interpretação cristã. Vamos lá? Contemporâneo de Isaías, Miqueias e Amós, Oséias profetizou por quase 40 anos, principalmente contra o Reino do Norte. Viveu durante os turbulentos dias de Israel, às vezes chamado por ele de Efraim, uma das 10 tribos. Presenciou o reinado de muitos reis, vários deles assassinados por seus sucessores. Ele viu Samaria ser conquistada pelos assírios em 722 a.C., seus habitantes serem exilados, levando ao completo extermínio do Reino do Norte. O tema de sua profecia é o amor de Deus pelo seu povo infiel, tipificada no amor de Oséias por sua esposa Gomer. Uma curiosidade interessante, Gomer significa perfeita e Oséias significa ele salva. Os filhos de Gomer também recebem nomes cujo significado fazem parte da profecia. O primogênito de Gomer, cujo pai era Oséias, se chamava Jezreel, que significa Deus planta. O nome dele não é mudado, mas o significado sim. Posteriormente, Deus diz a respeito desse filho: eu o plantarei para mim mesmo, numa referência ao futuro do seu povo após a restauração. Mas, ao nascer, o nome do menino era uma alusão ao lugar onde se desenrolaram alguns dos terríveis acontecimentos narrados no primeiro e segundo livros de Reis. Jezreel é o lugar em que ficava o palácio dos reis de Israel, onde anteriormente o rei Acabe, por influência de Jezabel, havia tomado a vinha de Nabote. E o mesmo lugar onde mais tarde o rei Jeú matou Jezabel e massacrou os descendentes de Acabe. É um vale associado também com o Armagedon, lugar da batalha final citada em Apocalipse 16. A primeira filha do adultério, uma menina, foi chamada Lo-Ruama, ou não amada, pois quando Gomer voltou para a prostituição, a certeza que ela tinha é que seu marido não a perdoaria nem a amaria nunca mais. Este é também o sentimento das pessoas que andam distantes de Deus e dizem a si mesmas: ele não me ama. O segundo filho do adultério, o menino, recebeu o nome de Lo-Ami, não meu povo, pois assim Deus deixava claro que por causa do comportamento apresentado, apesar de serem descendentes de Abraão, os israelitas não eram mais filhos da promessa. Em Oséias 2:23, Deus promete mudar os nomes dos filhos no futuro, de não amada para você é amada, e de não meu povo para você é meu povo. A mudança de nome não ocorre por iniciativa da esposa adúltera, mas sim do marido fiel. Gosto de pensar no amor incondicional de Deus como ponto de partida da nossa relação com Ele. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Oséias fala desse amor no capítulo 11, versos de 1 a 4. Leia comigo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim.
Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. No livro de Oséias, assim como em toda a Bíblia, o amor intenso e a fidelidade ao Senhor como único Deus é o que se espera de nós. Conforme Deuteronômio 6, 4 e 5, repetido em Marcos 12, de 29 e 30, que diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quando a fidelidade é comprometida, comete-se o pecado da idolatria, quebrando o primeiro dos 10 mandamentos, conforme Êxodo 20, versos 2 e 3, que diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Por esse motivo, a infidelidade ao Deus único, muitas vezes materializada na adoração ao falso Deus, é associada ao espírito de prostituição. Veja o que diz Oséias, capítulo 4, verso 12. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Quando em Mateus 16, verso 4, Jesus diz: geração perversa e adúltera, ele não está se referindo à infidelidade conjugal em si, mas sim à infidelidade espiritual. A dura advertência se dá pelo fato de que é o amor de Deus que está sendo desprezado. Como diz Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quando Paulo, em Romanos 1,17, fundamenta a teologia neotestamentária na expressão o justo viverá pela fé, é preciso entender que ele se refere ao texto de Abacuque 2,4, cuja tradução mais indicada é: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Será que Paulo errou na tradução? Certamente não. A fidelidade é o fundamento da relação entre o homem e Deus. É com este significado que os cristãos entendiam a palavra fé, não como crença, como infelizmente fazemos na língua portuguesa. Mas, mesmo em nosso tempo, há culturas que associam a fidelidade e a fé diretamente na mesma palavra. Na língua inglesa, por exemplo, a palavra que traduzimos como fé, faith, é a base da palavra que traduzimos como fidelidade, faithfulness. A vida e a morte dependem de quão fiéis ou infiéis nós somos a Deus. Escute, noiva de Cristo, sem fidelidade é impossível agradar ao seu marido. Oséias 3:1 escreve em primeira pessoa o dilema pessoal do profeta. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Os adoradores de Baal ofertavam esses bolos por gratidão pela colheita. Não é muita ignorância? Sim, é ignorância. É por isso que Oséias diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Nossa superficialidade e nossa negligência no estudo da palavra de Deus estão na raiz do problema. Se não estudarmos a palavra de Deus, se não conhecermos a palavra de Deus, não conhecemos o próprio Deus.
Nossa falta de conhecimento sobre Deus nos leva a não identificarmos seu amor por nós e, consequentemente, a um sentimento de abandono e de vazio. Será que ele virá? É esse vazio que nos leva a fazer bolo de passas para outros amantes. É por isso que a solução passa pelo que diz Oséias no capítulo 6, verso 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Paulo explicou isso de outra forma em Romanos 10:17, dizendo: consequentemente, a fidelidade ou a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Oséias fecha o livro de modo tão belo que só precisamos ler com atenção e praticar. Veja Oséias 14, de 1 a 9. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e o amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles, diz o Senhor. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Obrigado e até a próxima.